Queridos amigos, na noite reservada para o nosso videodebate, não teremos o debate, mas seremos brindados com o vídeo, a reflexão do nosso querido Sérgio Lopes sobre a passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículos 11 e 12, quando vos injuriarem, alegrai-vos, porque grande será a vossa alegria. E nós iniciamos então com o poema de Cruz e Souza, Alma Livre, que nos traz essa reflexão. Um soluço divino de alegria percorre todo o espírito liberto das pesadas cadeias do deserto, desse mundo de sombra e de agonia. A alma livre contempla um novo dia longe das dores do passado incerto, mergulhada no esplêndido concerto de outros mundos que a luz acaricia. Alma liberta, redimida e pura, vê a aurora depois da noite escura, numa visão mirífica suprema. Penetra o mundo da imortalidade entre canções de luz e liberdade, forçando as portas da beleza eterna. Muita paz a todos. Meu bom dia a todos, a todas. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nesse congresso tão importante de Uberlândia e para o movimento espírita, pela primeira vez. Quando eu estava, há mais de um ano atrás, fazendo uma viagem com a minha esposa para uma cidade vizinha, a cidade que eu moro, que é em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós estávamos no carro e recebemos o contato do Rubens, o nosso companheiro, que já conhecemos há bastante tempo, através dos trabalhos, das inúmeras atividades em tantos lugares, pela Web Rádio Fraternidade também, nos convidando para participar desse evento da edição do Céu, no ano de 2020. E ele, então, nos diz que o tema seria o Sermão do Monte. Eu, como já havia escrito uma obra que estuda o assunto, eu digo, esse evento eu tenho que ir. Porque seria a minha primeira vez que eu iria para o céu. Para falar ou trocar com os companheiros a respeito da mais bela página do cântico mais belo que a humanidade já produziu, que é exatamente o Sermão da Montanha de Jesus. Mas como nem tudo pode ser perfeito para um espírito em provas e expiações, principalmente eu, fiquei tranquilo porque eu achava que esta temática seria tranquila, seria fácil. É um tema que nós achamos tudo muito bonito, e eu também. Mas houve um pequeno detalhe. Eu não sei se vocês sabem, mas os temas específicos para cada palestrante, não é o palestrante que escolhe, é a organização que distribui os assuntos para os diversos expositores que estarão aqui presentes. E o meu assunto, quando chegou para mim, eu tive um choque. Porque o meu tema é este que agora há pouco estava na tela, que fala de quando vos injuriarem, alegrai-vos. Porque grande é a vossa recompensa nos céus. Se considerar que a recompensa não é no céu, aqui no Congresso Espírita de Uberlândia, que não existia ainda no tempo de Jesus, ele está nos falando de uma recompensa em algum tipo de instância que nós
nos sentiremos felizes por termos sido ofendidos e injuriados. Mas quando eu olhei para esse assunto, e eu sou, por atividade profissional há mais de 30 anos, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Eu não sei vocês, mas quanto a mim, quando alguém me injuria e me ofende, eu não consigo me sentir alegre. E eu não sei se algum mineiro, já que os mineiros têm essa característica, né, de produzirem os nossos representantes e irmãos espirituais da mais alta envergadura, que parece que para chegar ao plano dos céus realmente tem que nascer em Minas em alguma encarnação. Mas eu estou desconfiado que vocês também não conseguem ficar alegres quando são ofendidos. E eu confesso a vocês que durante a minha atividade profissional, eu nunca encontrei ninguém que consegue fazer isso que na literalidade da colocação de Jesus ele propõe. No entanto, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que já foi aqui citada inúmeras vezes, que é exatamente quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual é o modelo ideal e guia que terá sido oferecido à humanidade, eles responderam Jesus. Então Jesus, ele é um modelo, segundo a colocação espírita, para os humanos. Se Jesus é um modelo para os humanos, ele terá que ser um modelo possível, e não um modelo impossível de ser copiado, de ser seguido. Não pode ser um modelo que nos dá um guia que é impossível para nós alcançarmos. E se Jesus foi humano o suficiente para que a gente consiga se identificar com a sua proposta, então nós temos que desconfiar que essa colocação de Jesus, quando vos injuriarem, alegrai-vos, ela provavelmente encerra nela um assunto que precisa ser estudado, entendido, aprofundado e, por fim, alcançadas as consequências que ele próprio, ao seu tempo, nos disse, que ele não poderia explicar tudo ainda, mas que um Consolador viria à sua época para poder trazer tudo aquilo que ele havia dito e muito mais do que deveria ser entendido. Então eu convido a vocês, nesse momento, a fazermos um breve estudo sobre o que nós podemos alcançar acerca destas colocações. Porque se não é possível, e isso é factível, não é possível uma pessoa se alegrar diante de uma injúria. Não é possível. Ninguém se torna feliz e alegre no momento que é ofendido. Existe dentro de nós uma reação que instantaneamente se apresenta como uma reação de contrariedade a tudo aquilo que é ofensivo, que é agressivo em relação a nós. E mesmo que a pessoa ela possa pensar que naquele primeiro momento de uma agressão, de uma ofensa ou de uma injúria, ela esteja, de certo modo, conseguindo ficar acima daquela agressão, muito provavelmente ela está reprimindo, ela está negando algum tipo de comportamento ou algum tipo de emoção
que vai ficar guardado dentro dela. E essa conta virá mais adiante, se ela não se der conta disso. Por exemplo, um casal que eu conheço há muitos anos, a esposa me trouxe a seguinte colocação, que o marido, há muitos anos, ele é uma pessoa difícil, que lhe agride verbalmente de forma frequente, que lhe injuria, que lhe ofende, que lhe rebaixa, que lhe diminui. Mas ela disse, como eu sou espírita, vejam só, eu já aprendi a perdoar totalmente. E cá para nós, gente, por experiência, o perdão não se dá de primeira, nunca. Todas as vezes que acontece alguma coisa com a gente pode até começar um processo interno de conquista de perdão. Quando Jesus dizia que nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7, aos meus ouvidos parece também ele dizer que nós precisamos de 70 vezes, 7 vezes oportunidades mentais para conseguirmos perdoar. Porque de outro modo é uma proposta impossível. Alguém vem e nos ofende, a gente recicla rapidamente e perdoa de primeira a outra pessoa. E se não consegue fazer isso, não se sente cristão e espírita o suficiente. Como se isso fosse possível de ser seguido. Isso não é possível de ser seguido. Quando a mensagem de Jesus ela é mal entendida, nós transformamos as suas colocações para um modo concreto de entendimento. E talvez a gente precise exercitar uma outra maneira de entender Jesus, que é uma maneira subjetiva, entender qual é o significado subjetivo das suas palavras. Então a esposa dizia, quanto ao marido, para mim, eu sou muito espírita, porque sempre que ele me ofende, eu me alegro, porque eu amo. Eu digo, nossa, vai desencarnar rapidinho, né? Porque já virou anjo rapidamente. E quando a gente evolui muito rapidamente aqui, a gente sai do planeta de expiações e provas. Mas como ela não desencarnou, eu fiquei desconfiado que tinha alguma coisa errada ali. Mais adiante eu fiquei sabendo como é que era esse perdão dela, esse amor, quando o marido me disse, eu sei que eu sou nervoso com ela, sou agressivo, eu perco a minha paciente, mas há muitos anos ela não tem mais relações sexuais comigo. Eu digo, é mesmo? Ela disse, mas por quê? Porque ela disse que é espírita e que o amor dela já transcendeu a esse nível humano baixo. Aí eu disse, parei um pouquinho, deixa eu ver um negócio, como é que aconteceu. Aí eu falei com ela e disse assim, como é que foi isso aí? Como é que isso aconteceu? Ele disse, não começou assim, começou pior ainda. Porque às vezes quando a gente brigava, ele falando, quando a gente brigava, às vezes a maneira como eu tenho de me aproximar dela é através do carinho e tal, logo depois, mas ela ficava distante, o que é compreensível, ele ofendia ela não queria carinho depois dela, né? Era compreensível. Mas a cereja do bolo se dava de noite, quando eles iam para o leito, e ele queria ter relação com ela, e ela ficava tentando ficar em estado de oração. E então, em determinado momento, eles estavam tendo relações sexuais, e ele, obviamente, mais entusiasmado, que é normal para qualquer ser humano, e as palavras que ela dizia eram assim, olhava para os olhos dele e dizia assim, pensa em Jesus, pensa em Jesus. É mole? Durante a relação sexual. E aí ele me diz o seguinte, eu não sei vocês como é que se sentiriam numa situação como essa, mas ele me diz assim, Sérgio, você é espírita, mas é normal um negócio desse? Né?
Porque tem momentos que não dá para pensar em Jesus. Tem momentos que não dá. Pensa em Jesus depois, agradece, mas na hora, pensa em Jesus. E assim, ela foi destruindo a nossa relação. Foi destruindo a nossa relação. Eu fui perdendo o desejo. E fui ficando com uma raiva cada vez maior. E aí eu entendi que muitas vezes, por trás de um conceito teoricamente espiritual, existe uma raiva, existe um ressentimento, existe uma fúria não reconhecida dentro das relações. Então, o perdão, esses conceitos superiores, eles precisam ser alcançados dentro de uma caminhada verdadeira no nosso ser interior. Nós precisamos de tempo para alcançar esses objetivos. Então, é natural que a gente perceba que no momento que Jesus diz, se vos injuriarem, alegrem-se, ele está falando de um processo que nós precisamos de tempo para alcançarmos. E sobre isso, então, vamos desenvolver um pouco mais essas ideias, do sentido metafórico das palavras de Jesus. Foi colocado aqui pela companheira que nos antecedeu, a respeito da parábola do semeador. Quantas coisas podemos aprender das colocações de Jesus hoje, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista emocional, tendo uma perfeita noção de que Jesus foi, acima de tudo, o maior mestre, o maior sábio de todos os tempos, que sabia entender esses processos humanos. Nós lançamos agora, o ano passado, recentemente, um livro sobre parábolas, que está disponível para vocês aí, que se chama Do Semeador aos Talentos, e que trata exatamente desta tentativa de uma abordagem em torno desses territórios. O semeador saiu a semear, caiu ao longo do caminho as sementes, sobre os pedregulhos, sobre os espinheiros e finalmente sobre a terra boa, a respeito da possibilidade de nós pensarmos que esses territórios são os nossos territórios interiores. Existe uma determinada época da vida que nós somos pedregulhos. Tem fases da vida, assim como existem pessoas que são predominantemente pedregulhos, vocês devem conhecer, é aquela pessoa que não absorve nada, nós também temos momentos na nossa vida que nós somos pedregulhos. Em outros momentos da nossa existência nós somos espinheiros. E existem outros momentos que nós somos terra boa. Porque dificilmente uma pessoa consegue passar a vida inteira terra boa. Deve ter acontecido com vocês também. Há momentos que nós estamos mais em condições de traduzir uma mensagem espiritual significativa através do trabalho, da caridade, do amor ao próximo. E tem outros períodos da nossa vida que não, que nós temos algumas dificuldades. Jesus sabia disso. Então ele fala na sua metáfora, através das parábolas, que nós temos esses vários territórios dentro de nós. E nós também somos sementes que frequentemente vamos encontrar as pessoas dentro dessas mesmas colocações. Então, de um modo geral, existe uma tarefa importantíssima para nós espíritas no momento atual que nós vivemos, que é retornar a Jesus através da nomenclatura e do arcabouço de recursos que a doutrina espírita nos oferece, para tentarmos entender um pouco mais a respeito das suas profundas mensagens que vararam o tempo e que chegam até nós, na atualidade, com a força daqueles tempos em que o Mestre caminhava pelas margens da Cesareia, da Galileia, de Nazaré, de Jerusalém, por todos os caminhos
E ele com aquela sua túnica simples, ele que não tinha local, ele que não tinha templo, ele que não escreveu nada, ele que não se preparou para ser nenhum tipo de divulgador, senão um ser especial que Deus nos deu como modelo e guia, preferiu ficar 30 anos junto com a sua família para apenas em 3 divulgar a sua mensagem. O que significa o mais perfeito de todos ter dedicado apenas 1/10 do tempo da sua vida na terra para ensinar, sendo que os outros 30 anos ele conviveu no ambiente próximo da onde estava. O que será que isso significa para nós? Particularmente para nós que temos uma espécie de uma ânsia de ficar falando o tempo todo e ensinando o tempo todo para os outros. Jesus, que foi capaz de trazer a divisão da humanidade antes dele e depois dele, era um homem sem ansiedade, era alguém que não tinha angústias, aflições, e que quando dizia alguma coisa baseada no seu exemplo, o mais profundo que poderíamos ter, que é o exemplo das suas máximas maravilhosas. E ele diz assim: porque é grande a vossa recompensa nos céus. Essa é uma outra colocação que, se nós pegarmos pelo sentido literal, ela não é possível de ser entendida. Porque ninguém se sente feliz com uma agressão agora, porque depois, numa outra vida, terá algum tipo de recompensa. Muitas vezes, a comunidade religiosa comum se comporta dessa maneira, e muitas pessoas vivem assim, o que é um risco muito grande. Das pessoas aguentarem injúrias, aguentarem ofensas, se tornarem passivas. É comum os religiosos não terem uma motivação, uma atitude ativa diante dos problemas, das injustiças sociais, porque tem uma ideia de que, se forem bons e ficarem aguardando, isso é o suficiente para, depois da morte, ter uma recompensa nos céus. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: se nós somos injuriados, magoados e ofendidos, e não trabalhamos esses conteúdos dentro de nós, ao desencarnarmos, nós vamos para o céu? Provavelmente não. Porque uma pessoa que desencarne magoada, ofendida, ela não tem condições, por sintonia, de habitar planos felizes. Então só há uma maneira da pessoa ir para o céu, é a pessoa já estar no céu. O céu não é um lugar para depois. O céu é uma condição emocional para agora. Nós escolhemos agora estar no céu ou estar nos umbrais. Então, quando ele nos fala: quando vos injuriarem, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, ele não está falando de tempo nem de lugar. Ele está falando de um trabalho interno que nós precisamos fazer. Muito bem, então agora eu vou começar a palestra. Quem está dormindo pode acordar, porque algumas reflexões são importantes em torno desses 2 blocos. Vamos dividir essa colocação de Jesus. Quando vos injuriarem, alegrai-vos. Vou me dedicar agora um pouquinho para pensar um pouco mais sobre isso. E grande será a vossa recompensa nos céus. O segundo bloco. Um amigo meu, ainda esta semana, me disse o seguinte: Sérgio, é muito interessante que quem nos elogia, a gente esquece. Mas quem nos ofende, a gente se lembra para sempre. Por quê? Porque quando nós recebemos coisas boas,
nós estamos num estado psíquico de gratificação. Ele é muito importante. É uma fase do nosso desenvolvimento, da autoestima, no qual nós precisamos ser reconhecidos pelos outros. Mas o que nos faz crescer é quando nós entramos em contato com as frustrações. Nós, seres humanos, nos desenvolvemos nas frustrações. Os nossos pensamentos criativos nascem a partir das nossas frustrações. Então, quando uma pessoa nos agride ou nos ofende, a gente não consegue esquecer. A gente fica com aquilo na cabeça. Nunca aconteceu com vocês, quando recebe algum tipo de crítica ou de colocação ofensiva, de ficarem pensando sobre isso e passados muitos anos não conseguir esquecer daquela injúria, daquela ofensa? Por quê? Porque todas as vezes que nós somos ofendidos, injuriados, agredidos, e sentimos que aquilo foi, de certo modo, injusto, e nós não conseguimos esquecer, isso significa que isso mexeu com a gente. Isso nos leva a um momento interior de conflito. Tudo aquilo que a gente não esquece significa que tem algo dentro da gente que ficou reverberando, que ficou machucado e que precisa ser encontrado. É a grande tarefa do autoconhecimento. A notícia ruim que eu trago para vocês aqui no domingo de manhã é que quem quer buscar doutrina espírita tem que estar pronto para entrar em contato com os próprios conflitos. Que o primeiro resultado do desenvolvimento espiritual não é o prazer, é o desprazer. Que a primeira etapa do nosso desenvolvimento de maturidade, de crescimento psíquico, não é a alegria e a festa, é o silêncio e a reflexão. E sobre isso queremos lançar logo a seguir algumas reflexões a respeito de qual o papel do Espiritismo na nossa vida, segundo os conceitos de Kardec, seguindo as orientações de Jesus, para podermos entender se nós estamos mais em festa ou se nós estamos mais reflexivos e mergulhados nos nossos conflitos, nas nossas dores e no nosso processo de transformação interior. Então, quando Jesus diz, quando vos injuriarem, alegrai-vos, o que tem muita ligação quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, o que tem muita sintonia e coincidência quando ele diz, quando baterem na vossa face direita, oferecei também a outra. Isso tem muita ligação quando ele diz, pensais que eu tenha vindo trazer a paz? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Onde houver 5 dentro de uma casa, 2 estarão contra 3 e 3 contra 2. E todos estarão em briga entre si. Pensais que eu tenha vindo trazer a paz? Não, eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer uma espada, a espada que corta. Que espada é essa que Jesus nos propõe? A espada é o símbolo da luta ou do corte. Os 5 que Jesus nos fala podem ser entendidos como os nossos 5 sentidos. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o que nós não deveríamos, estamos escutando o que nós não deveríamos, estamos falando o que nós não deveríamos, e Jesus então propõe uma espada, a espada do corte. Se aquilo não está produtivo para nós, corta. Mas como é difícil cortar os nossos vícios, os nossos
prazeres dispensáveis e inúteis? Quantas vezes nós ficamos abraçados ao relento das nossas emoções, das nossas sensações mais infrutíferas? Pensais que eu tenha vindo trazer a paz? A paz de Jesus não é aquela paz de quem fica se deliciando e querendo apenas não ter sofrimentos. A paz de Jesus é aquela do indivíduo que busca a si mesmo e, portanto, entra em conflito com as suas motivações. É aquela pessoa que se dá conta que quando ela foi injuriada e ela se ofendeu, é porque ela se acha importante o suficiente, é porque ela se acha, muitas vezes, tão grande que qualquer colocação em direção a ela que não seja uma coisa agradável, ela fica ofendida. Então Jesus está nos ensinando nesse momento que quando uma injúria nos chega, não é a injúria que nos alegra. A injúria é uma oportunidade para nós olharmos para dentro de nós e vermos aonde foi que tocou, aonde foi que mexeu. E aí começa uma longa caminhada que muitas vezes demora uma vida inteira, que é de nós nos conhecermos. Em que parte do ego que isso nos incomoda? Quem que eu sou que eu não tinha percebido até então? Então, neste trabalho de transformação interior, eu vou descobrindo sobre mim coisas que eu não sabia. E ao final do processo eu me alegro. E aí é grande a recompensa nos céus. Existe o céu dentro de nós, assim como existe o inferno dentro de nós. Eu estou muito feliz hoje, porque está na primeira fila deste evento uma pessoa que eu amo muito, que se chama a doutora Irvênia Prata, que fez a prece de abertura do evento. A Irvênia, ela veio nesse evento para assistir. Imagina só a Irvênia no evento, nos assistindo. Ela tem uma bagagem de ensinamentos que nós todos os palestrantes deveríamos estar sentados e ela aqui falando o tempo todo. E seria pouco tempo para a gente aprender tudo que ela tem para nos ensinar. Ela não precisa de nada disso que eu estou falando aqui, mas acho que é importante falar sobre o que tem realmente valor na nossa vida. Tenho aprendido na convivência com ela que o céu é a pessoa poder ser tão tranquila que não precisa da fama, não precisa do sucesso, não precisa do reconhecimento externo, porque o próprio trabalho produtivo que ela faz já é uma recompensa. São pessoas que vivem no céu, são pessoas que já têm um nível de recompensa interior pelo próprio trabalho e que nos suscitam uma ternura e um amor e uma vontade de estar sempre junto delas. É tão difícil quando a gente se separa dessas pessoas. É tão difícil quando eu me separo de ti, Irvênia, porque é uma vontade de ficar para sempre junto e a gente ficar falando. E agora eu já estou provocando inveja em todo mundo aqui, né? Porque a gente sabe que tem uma certa intimidade. Escrevemos há pouco tempo uma obra, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que fala desses 3 níveis de possibilidades mentais dentro do nosso cérebro. Não é preciso dizer que é um livro grande, de 600 e tantas páginas, e a metade do livro é dela. E a outra metade é dividido comigo e o Décio. E ali a gente estuda que dentro do nosso cérebro, na nossa casa mental, conforme as orientações de Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, principalmente no 3º e 4º capítulos, ele vai nos falar que nós temos 3 andares na nossa casa mental, como se fosse um castelo de 3 andares. Então, o primeiro nível é o nível dos instintos e das reações automáticas. É o instinto de que quando nós somos injuriados, nós respondemos com violência imediatamente. O segundo andar é o andar que já existe a razão,
que já existe a capacidade de nós fazermos esforços para estabelecermos uma nossa convivência melhor no mundo presente onde nós estamos. Então, nesse nível, quando nós somos injuriados, nós nos sentimos ofendidos, é o nível que nós estamos, mas nós não reagimos imediatamente, porque a gente pode pensar e tentar transformar isso num processo de aprendizagem. Mas temos também um terceiro nível da nossa casa mental, que é o nível dos lobos frontais, o nível do terceiro andar do castelo da nossa casa mental, que nos fala dos níveis morais. A nossa casa espiritual também existe uma representação neuronal dentro do nosso cérebro, e ela responde por tudo aquilo que nós já trazemos, herdados já na herança divina, de um potencial de amor e de possibilidade de nós nos realizarmos em conceitos mais amplos do que simplesmente os interesses humanos. Então, quando nós já estamos trabalhando interiormente esses níveis, nós podemos apresentar algumas respostas mais satisfatórias diante de determinadas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Então, já ganha uma outra configuração. Quando nós percebemos que ao dizer Jesus, quando vos injuriarem, alegrai-vos, parece que ele está nos recomendando assim, a injúria é um instrumento de trabalho que pode ser utilizado para que interiormente a gente faça um trabalho interior e alcance uma capacidade maior do que a que tínhamos se nós estivéssemos apenas vivendo nas águas plácidas da ausência de problemas, nas águas plácidas de uma alegria incomensurável, de um prazer interminável. E aí então Jesus está falando vivamente para os nossos dias, porque talvez ele já soubesse há mais de 2000 anos que mesmo na época do Consolador prometido, e por termos uma possibilidade de estudar os assuntos com mais facilidade, nós teríamos dificuldades também nessa época. E ele provavelmente já sabia que nos tempos do Consolador estaríamos vivendo o período de maior narcisismo da história da humanidade. Nunca como hoje. Obrigado. Nunca como hoje nós vivemos um período tão narcísico. Nunca vivemos como hoje um período em que há uma carência tão gigantesca dentro de nós, que ainda não tendo aprendido a mensagem de Jesus e tendo feito esse trabalho interior, estamos tentando nos recompensar através de muitos fetiches da modernidade. Entre eles, a imagem, a necessidade quase que viciante de ser visto o tempo todo, uma necessidade absurda de ter prestígio, de ser famoso, de ser reconhecido, de ter olhares inúmeros em relação a si mesmo, de ter aquisições, de ter poder, de tudo aquilo que leva ao prazer imediato. E é preciso refletir, meus amigos. Nesse momento eu peço a vocês que a gente possa fazer uma séria reflexão acerca de uma passagem do nosso Mestre Jesus, quando ele se adentrou dias antes da Páscoa, no Templo de Jerusalém. Ele já havia feito isso aos 12 anos de idade, quando ele estava com seus pais, indo à Páscoa, e foi o período que ele falou para os doutores da lei no Templo de Jerusalém. Muitos anos depois, já então indo para a Páscoa, na qual ele seria crucificado, ele entra no Templo de Jerusalém. E ele, então, irá protagonizar uma das passagens mais impactantes da vida dele, que é quando ele entra no Templo de Jerusalém
E ele percebe que lá existe um grande comércio. Existem vendedores de bois, de ovelhas, de pombos, cambistas com moedas sobre as mesas. E o que ele faz? Ele cria um chicote de cordas e expulsa os vendedores do templo e diz com muita agudez: saiam daqui, porque a casa do meu pai não é uma casa de comércio. E nós ficamos pensando, como será que está a nossa casa do pai nos dias de hoje? Naquele tempo se vendiam bois e ovelhas, e eram os produtos. Mas as representações religiosas da humanidade hoje, principalmente as cristãs, e cabe para nós uma profunda reflexão sobre as nossas instituições e eventos, qual o produto que nós estamos oferecendo na casa do Pai? Será que estamos oferecendo o que Jesus nos pediu? A reflexão? Ou será que às vezes nós desavisadamente estamos incutindo nas nossas células uma necessidade narcísica, muitas vezes, de passar mensagens impactantes, mensagens pessoais, impressionar o público, gerar um tipo de comércio do narcisismo. Este é um ponto muito delicado que nós precisamos levar em conta para a reflexão. Por favor, batam mais palmas. Mais. Eu vou dizer a vocês uma coisa que eu sinto quando eu sou muito aplaudido. Vou dizer para vocês. Eu faço palestra há 30 anos. Sempre que os aplausos são demais, isso não tem como não atingir uma vaidade do palestrante. Sério, é verdade. O que eu quero dizer para vocês é que vocês são responsáveis também por todos esses palestrantes que caem. Por favor, por favor. Porque é muito natural, é muito desejável a gente ser aplaudido, é muito gostoso, isso é humano. Mas quando os aplausos são exagerados, quando existe um verdadeiro perfil histérico do público em relação ao palestrante, se cria uma condição que é de fãs e ídolos. Isso não é espiritismo. Isso não é Jesus. Nós não estamos aqui para celebrar uma festa. Nós estamos aqui no momento mais grave da humanidade para fazer uma profunda reflexão. O nosso momento deveria ser de mais de tristeza por não termos ainda entendido a mensagem de Jesus do que de aplausos. Entendam o que eu estou dizendo. Muitos palestrantes não suportam a carga da fama que passam a ter se achando, mesmo que digam que não. Eu sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta e eu digo para vocês, isso eu estou permanentemente prestando atenção. Porque a vontade que dá depois de ouvir tantos aplausos é aceitar o convite para a palestra do fim de semana, que seguinte, depois para o outro, e a gente participa de todos os eventos. E sabe qual é o resultado disso? Extenuamento, cansaço, perda de qualidade, perda da profundidade, e não se produz material novo. Gente, o Espiritismo não é para isso. Então vamos saber lidar muito bem com esse exemplo de Jesus, quando ele diz assim, quando vos injuriarem, e eu estou injuriando vocês agora, alegrai-vos. Alegrai-vos. Vamos ser mais comedidos. Vamos ser mais reflexivos. Vamos transformar cada vez mais o templo de Jerusalém no Espiritismo na casa do Pai que Jesus queria. Independente do formato, isso não se refere à questão material dos recursos, não é disso que se está falando hoje. A grande erva daninha dos movimentos coletivos é a vaidade.
Então nós precisamos inaugurar a injúria do narcisismo, imediatamente, para que a gente possa voltar para as hostes de Jesus. Para que esse mestre, que nos oportuniza uma reflexão tão profunda, possa realmente encontrar a sintonia que convém nos nossos corações. Há um certo tempo, mais adiante, quando ele, sabendo que a sua igreja nascente estava se perdendo, quando ele percebeu que o templo de Jerusalém agora estava disseminado por sobre todo o continente, que havia erguido catedrais enormes, baseadas na aparência, na opulência, ele manda alguém muito simples, como ele sempre faz. Ele mandou o seu primeiro Francisco de Assis. Isso é outra coisa, né? Parece que para ser evoluído tem que ser Francisco, já se deram conta, né? Francisco Cândido Xavier, Papa Francisco, né? Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que traz Jesus de volta para o lugar aonde ele deveria estar. E ele nos ensina que existe uma tarefa que precisamos fazer urgentemente, que é resgatar a simplicidade e resgatar uma ligação com Deus que precisa ser religada permanentemente. E é Francisco de Assis que nos ensina através da sua prece, da sua oração, que para mim é a mais bela de todas as orações, porque é a oração da competência, que nos põe como parceiros de Deus, como parceiros de Jesus. É a oração que não nos deixa ficar pedindo apenas, mas também se colocando à disposição para o trabalho. É quando ele diz: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Fazei-nos instrumentos, fazei-nos parceiros. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que os outros levem? Não, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. É a oração em que o indivíduo se coloca como protagonista da ação de Deus no mundo. É uma oração em que a pessoa se responsabiliza pela sua parte. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Não mais aquela prece que dizemos para Deus ou para Jesus: Jesus, vá visitar os hospitais, visita as creches, visita os presídios. Porque quando a gente fala isso, se a gente prestar bem atenção, parece que a gente vai ouvir uma voz. No momento que a gente diz, vai lá, tem uma voz que volta e diz assim: vá você, vá você. E aí a gente encontra Jesus e diz assim: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sim, é perdoando que se é perdoado. É realmente se colocando como parceiro dessa força maior de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, que nós nos tornamos numa parceria que nos dará condições de
de nos alegrarmos por todas as injúrias, por todas as ofensas. No momento que olharmos para trás e vermos que não vivemos mais no mundo comum, já estamos vivendo no céu. Tenho certeza, meus amigos, que o congresso de todos nós, que está acontecendo nesse fim de semana, o congresso verdadeiro, começa amanhã, quando nós estaremos de volta para o local aonde nós fomos situados, mas levando conosco a parceria desse Pai Maior, que nos dá a chance de dizermos a Ele e nos sentirmos acompanhados o suficiente, e com toda a alegria disso percebermos ao dizer: Senhor, fazei-nos. Muito obrigado. Hora das perguntas e respostas. Sérgio, você está na outra poltrona? Por conta do enquadramento da câmera. Amélia, de Votuporanga, São Paulo. Como lidar com o amor difícil de ser amado? Como lidar com o amor difícil de ser amado? Olha, eu não sei exatamente o que ela quer dizer com o amor difícil de ser amado. Né? O amor difícil de ser amado pode ser muita coisa, né? Mas eu diria assim, de modo amplo, que o amor que é verdadeiro é sempre um amor difícil de ser amado. Por uma razão muito simples. Porque nós somos difíceis. Nós temos dificuldades interiores. Nós temos no nosso mundo interno graves problemas. Então, os relacionamentos são situações de permanentes projeções e transferências de dificuldades internas. Tirado o primeiro momento de enamoramento e de paixão, que é um momento ainda não maduro de um relacionamento, o mais comum é que as relações logo a seguir comecem a se mostrar como elas são. As pessoas com suas dificuldades e os seus problemas. Então, o relacionamento maduro é aquele que enfrenta dificuldades. Enfrentar as dificuldades significa se conhecer a si mesmo, poder ver em quais momentos, em quais pontos que eu posso estar tendo a minha participação na construção dos problemas e tentar, junto com as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, superar as grandes dificuldades. É claro que todas as vezes que numa relação surgem problemas em que é muito frequente em que hajam brigas, dificuldades, se recomenda, e isso eu falo por experiência a vocês, numa relação a dois, quando um está muito irado, quando um está muito alterado, é bom que o outro dê chance para ele estar desse modo e silencie. Sempre quando alguém está muito alterado, é a tarefa do outro ter um tempo de absorção e deixar passar um tempo, um período, porque quando dois se iram, quando dois se agitam numa relação, provavelmente um terceiro problema muito maior do que aquele que existia antes está em construção. Então é muito interessante a ideia de podermos dar a oportunidade do tempo para que determinadas questões possam se acomodar e serem refletidas oportunamente. Outra pergunta aqui, o que você pode dizer sobre a nossa dificuldade em perdoar de imediato? Se já estamos exercitando a prática do perdão em vidas passadas, não deveria ser mais fácil? O tema do perdão é um tema longo, né? Porque existem vários níveis do perdão. Né? O perdão, ele é um avanço interno para conseguirmos estar acima daquele âmbito de ofensa que nós entramos no primeiro momento. Quando há uma agressão, quando há uma injustiça, quando há algum tipo de perturbação num relacionamento, se recomenda o perdão como ferramenta para a superação dessas dificuldades. Mas o perdão é uma palavra ampla. Talvez uma primeira etapa do perdão seja não revidar. Todas as vezes que uma pessoa que
se sente ofendida, não revida, ela já atingiu um primeiro nível de perdão. Se no segundo momento ela conseguir dar um distanciamento e não ficar pensando permanentemente nessa dificuldade, ela já atingiu um segundo nível de perdão. Se ela conseguir continuar a sua vida e ir em frente, deixando quem lhe agrediu seguir a sua vida, ela já atingiu um outro nível de perdão. Mas aí vocês vão dizer, mas e quando ela se encontrar e vai voltar tudo? Sim, poderá voltar bastante. Mas se depois de um tempo ainda conseguir olhar para outra pessoa e entender que no âmbito da outra pessoa ela tinha as razões de dificuldades para poder fazer o que fez, isso já é um outro nível de perdão. E se mais adiante a pessoa conseguir ainda assim desejar o bem para quem lhe prejudicou, esse é um outro nível de perdão. Talvez o último nível de perdão seja o nível físico. Quando a pessoa precisa abraçar fisicamente a pessoa que lhe ofendeu. Esse é quando a gente percebe se no abraço não dá choque. Quando dá choque, é que ainda não perdoou também, ainda totalmente. Mas tenho certeza que são etapas, que são períodos de construção. O perdão não se dá de primeira com ninguém. E é muito importante que a gente reconheça isso para não fazer de conta que perdoou. Porque fica aquele tipo de perdão falso, na teoria, e que realmente não representa aquilo que a pessoa sente. O que dizer das pessoas que não confiam nas outras, que necessitam ter o controle de tudo e querem garantias para as coisas? Como ajudá-las? De pessoas que querem... O que dizer das pessoas que não confiam nas outras, que necessitam ter o controle de tudo e querem garantias para as coisas? Como ajudá-las? Olha, fiquei pensando, né? Pessoas que têm uma necessidade muito grande de controle são pessoas inseguras, né? Todas as vezes que a pessoa precisa ser ela controlar, né, significa que ela tem algum tipo de insegurança, né? Particularmente nas relações com os outros. Se eu consigo confiar, a vida é mais leve. Se eu não confio, a vida é mais pesada. Jesus, nas suas bem-aventuranças, então vamos voltar às bem-aventuranças, já que esse é o tema que nos pede a reflexão. Uma das bem-aventuranças de Jesus é: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Os limpos de coração estão representados na vida de Jesus através das crianças. Essa passagem vem quando Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Não para elas necessariamente, mas para todos aqueles que se apresentam em espírito e em coração com a pureza de uma criança. O que uma criança tem que o adulto não tem é a capacidade de confiar. Uma criança confia espontaneamente, até de forma perigosa, né? Porque uma criança basta mostrar um brinquedo para ela e ela confia. Por quê? Porque o ser humano, nós temos uma natural tendência a confiar. Nós somos seres confiantes, nós nascemos confiando. É assim que uma criança, ela confia na sua mãe, confia naqueles que lhe cuidam, que já tem uma ideia de que inata, de que esses é que lhes farão alcançar a sua maturidade e lhe dar a sua proteção. Quando em algum nível este desenvolvimento emocional ele falha no âmbito da confiança, essas crianças têm uma tendência a se tornarem controladoras. É como se em algum momento elas tivessem descoberto que não podem confiar nos outros. E nisso gera um perfil de comportamento de pessoas que têm uma tendência a controlar tudo e a todos. Como Jesus lidava com os controladores? Jesus não confrontava, Jesus não desafiava, Jesus propunha parábolas, Jesus propunha o não desafio. Talvez no relacionamento com pessoas muito controladoras nós tenhamos que ser mais lúdicos,
mais leves, menos críticos, porque quando a gente olha para uma outra pessoa, como uma pessoa de verdade, querendo ouvi-la, lhe dando atenção, boa parte desses mecanismos de defesa, eles se desfazem. É por isso que Chico Xavier tinha na sua vida tanta habilidade de lidar com pessoas arrogantes. Porque ele não sendo arrogante, ele sendo tranquilo, ele não desafiava. E neste momento que ele não desafiava, ele tirava as armaduras das pessoas que lhe encontravam. O grande desafio da nossa vida é nós não nos sentirmos tão desafiados, tão afrontados, tão injuriados e tão ofendidos. Talvez aí a gente consiga lidar melhor com as pessoas que são mais controladoras. Ouvimos muito sobre ressignificar os sentimentos. Fale um pouco sobre o perdão para que o corpo não adoeça. Hoje se sabe que todas as vezes que a gente consegue elaborar conflitos, eu trabalho com psicoterapia durante muitos anos, e a minha atividade principal é ouvir as pessoas falarem sobre suas dores, sobre suas questões. E o que eu mais tenho percebido é que as pessoas que se tratam, as pessoas que olham para dentro de si e olham para suas dores, elas descobrem que muitas vezes não se trata tanto de uma questão de perdoar, se trata muito mais de uma questão de compreender o que aconteceu de fato no passado. Percebo que o perdão ele é muito mais fácil quando as pessoas se conversam, se encontram. Diz respeito muito mais àquela passagem de Jesus, quando ele diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Que é de não deixar passar uma situação que ficou mal resolvida. Eu vejo muito isso no relacionamento dos familiares. Ofensas que não são conversadas. Injúrias que não são faladas, que não são expressadas e que ficam guardadas. Todas as vezes que isso acontece, esta dor, este sofrimento, ele vai para algum lugar dentro da pessoa, ou para o seu campo mental, ou para as suas células. Às vezes uma pessoa diz assim: eu já perdoei, mas ela tem úlcera, tem enxaqueca. E às vezes a gente começa a falar sobre aquela úlcera, sobre aquela enxaqueca, e se dá conta que ela tem nome. Às vezes é o nome da mãe, às vezes é o nome do pai, às vezes é o nome de um irmão. E quando a pessoa começa a falar sobre essas dores, é comum que estes sintomas, eles comecem a desaparecer. Mostrando que o corpo, ele é uma espécie de uma expressão. O corpo fala daquilo que a mente não consegue dizer em palavras. Então, o trabalho de uma psicoterapia fundamental é o indivíduo entrar em contato com as suas dores e tentar encontrar as razões emocionais e transformar isso num processo secundário de pensamento, para que, conseguindo representar e simbolizar, se transformar em entendimento e compreensão. Aí a gente pode chamar disso de perdão, porque a pessoa supera uma dificuldade que muitas vezes hoje já não tem mais importância na sua vida, mas ela não sabe disso. Fernando de Niterói, Rio de Janeiro. Sérgio, poderíamos sintetizar essa proposta de Jesus, vendo a injúria como uma oportunidade? Completamente, é exatamente assim que eu entendi, né? De que a injúria é uma oportunidade de um dia nos alegrarmos. Esse é o processo, né? A injúria não como algo que a pessoa se alegra imediatamente, não, como uma oportunidade de autoconhecimento. Por que aquilo te ofendeu? Vocês já se deram conta que tem pessoas que nos incomodam mais do que outras? Tem pessoas que falam coisas as menos importantes possíveis e a outra pessoa se ofende com aquilo. Ah, mas ela falou naquele tom, aquilo foi para mim. E às vezes nem foi. A injúria é sempre uma auto-injúria.
A ofensa é uma auto-ofensa. Quando vos injuriarem, não são os outros que estão os injuriando, são vocês que estão se sentindo injuriados. Quando eu me injuriar ou me ofender com alguma coisa, doeu, posso pegar, porque é meu. Bateu, doeu, pega que é teu. Valeu? Deu. Então quer dizer que o papel do Espiritismo em nossas vidas é saber lidar com as frustrações, derrotas? Pergunta da Jaqueline de Aracaju. Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que um dos grandes... Qual é o nome que quando Jesus anuncia o Espiritismo, ele anuncia de que modo? O Consolador. Consolador. Portanto, a doutrina espírita é uma doutrina que precisa se ocupar principalmente com o sofrimento. Porque é no sofrimento que surge a possibilidade de nós construirmos estados mais maduros na nossa estrutura emocional. A palavra resiliência define bem qual é o propósito principal de uma doutrina cuja denominação nos pede que se reconheça o verdadeiro espírita pela sua transformação interior e pela capacidade que tem de dominar as suas más inclinações ou de transformar. Vejam que interessante. O conceito de espírita não é tanto um conceito de reforma. A gente costuma dizer muito a reforma íntima, mas a definição do Evangelho é de que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Transformação é diferente de reforma. Quando a gente faz uma reforma numa casa, a gente troca coisas velhas por coisas novas. A gente substitui no mesmo ambiente. A transformação, a gente cria situações a partir do que se tem. Seria dizer, numa reforma, a gente se desfaz do que se tinha e se coloca algo novo. Na transformação, eu me utilizo do que eu tenho e me transformo em algo novo. E vejam, conforme a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, esse é o conceito espírita. Então aquela pessoa que tem dificuldades, as suas dificuldades não são para serem superadas, são para serem transformadas. Aconteceu com Paulo de Tarso. Saulo tinha uma bravura, tinha uma agressividade, tinha uma imponência, e Jesus o chama para a sua tarefa. E Saulo se transforma em Paulo, porque vamos ver que mesmo na história de Paulo, ele continua tendo a mesma agudez, a mesma agressividade, a mesma imposição, a mesma capacidade de ser positivo que tinha como Saulo. Ele não ficou dócil, meigo, macio e com uma candura. Não, ele continuou sendo um homem viril. Só que ele encaminhou a sua conduta a favor de uma proposta superior. Então, diante das aflições, das angústias, das injúrias, a nossa tarefa é transformarmos o Saulo em Paulo. Aquelas experiências em algo positivo para si e para os outros. Tomara que a gente consiga fazer isso também. Quais os primeiros passos para vencer as injúrias ao recebê-las? Silenciar. Quando Jesus era ofendido, quando Jesus era atacado, quando Jesus era agredido, ele não ficava feliz. Nós não encontraremos nos olhos de Jesus a alegria porque foi agredido. Quando ele foi machucado, quando ele foi traído, ele ficou profundamente triste. E muitas vezes ele chorou, mostrando que mesmo Cristo também não se alegrou do modo como a gente leu. Então não foi isso que ele quis dizer. Mas encontraremos em Jesus
Em todos os momentos que ele foi atacado, que lhe cuspiram no rosto, que lhe bateram na face, uma resposta ensurdecedora. Ele ficou calado. Ele ficou em silêncio, tornando o silêncio na primeira atitude que nós precisamos aprender para entrarmos em contato conosco e de darmos possibilidade de que aquele que está agredindo também possa ter uma resposta diferente daquela que ele está propondo. Todas as vezes que alguém reage a uma injúria ou a uma ofensa, ela está simplesmente perpetuando uma maneira de violência. É o que acontece com todas as pessoas que ainda não sabemos absorver em espírito e verdade a divina proposta do Cristo. Bom, a última, tá? Tem muita pergunta aqui, mas infelizmente o tempo está acabando. O que dizer da frase atual? Prefiro perder a razão do que perder a amizade. A Lúcia está perguntando isso. A gente fica pensando, né? Se eu entendi o que a Lúcia está trazendo, eu acho que ela tem razão. Porque nem sempre a razão é a melhor resposta. Nem sempre. Eu ouvi uma história de Chico Xavier, certa feita, de que uma vez ele estava atendendo no seu centro até tarde e uma senhora desequilibrada, soube disso através do próprio Haroldo. Uma senhora desequilibrada entrou, estava há muito tempo esperando um passe e deu um tapa no rosto de Chico, dizendo: eu estou aqui há muito tempo e eu exijo que tu apliques um passe em mim. Mas ela tinha dado um tapa no rosto dele. Ele ficou perturbado, obviamente, não se alegrou também com isso, e foi para uma peça anexa, quando se apresenta Emmanuel. E Emmanuel disse: o que houve? Ele disse: tem uma mulher perturbada, ela me deu um tapa no rosto e ainda está pedindo que eu dê um passe. Eu não tenho condições nenhuma de dar um passe. O senhor não acha que eu tenho razão? Ao que Emmanuel teria dito: sim, Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Foi o momento que Chico então se recompôs e, dentro da sua resiliência, voltou e ofereceu o que ela precisava. Realmente, meus amigos, nem sempre a gente tem que se preocupar tanto em ter razão, mas precisamos sempre estar em contato com aquilo que a nossa consciência diz, no alto de uma relação profunda com Deus, o que nós realmente devemos fazer. É assim que existe um pequeno poema que eu recito nesse final para encerrarmos, que diz assim: anda, avança, viajante do tempo, não são teus os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Assim como o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens os pés para vencer os montes e asas na alma para alcançar a paz. Talvez no passado sofrido, choras as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora, logo virão as glórias, as tuas conquistas nos braços de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Sérgio, muito obrigado.